Boa noite, pode se assentar, por favor. Boa noite, feliz aniversário. Feliz aniversário, não é? 14 anos de Seara Viva. Tem duas coisas boas no nome da igreja. Primeiro que é a Seara, ou seja, é um campo aonde sempre se trabalha. Que bom é ver aqui no vídeo testemunhos de como essa igreja tem abençoado famílias. Segundo que ela é viva. É ou não é? Seara morta não adianta para nada, ela é viva. É uma seara viva. Isso quer dizer que viva, ela segue frutificando. E será assim até o dia do nosso Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Que honra, pastor Manuel, estar aqui juntamente com toda a igreja, sua esposa. É um privilégio estar com vocês nessa noite, uma noite de muita festa. Eu estou acompanhado do João, que é membro lá da igreja, está aqui comigo hoje, veio fazendo companhia e trouxe juntamente comigo. Eu, para quem não sabe, sou escritor já há alguns anos, 21 anos para ser exato. Acho que eu lancei meu primeiro livro. E eu trouxe 3 na ordem aqui dos mais recentes lançados. Um deles é um devocional. Sabe o que é um devocional, né? Todos os dias, de acordo com o dia do mês, no ano, você tem uma palavra com um texto bíblico, como esse aqui, e você tem, baseado no texto bíblico, uma reflexão para você começar o seu dia, ou terminar o seu dia, ou no meio do dia, porque não tem hora certa para fazer devocional. O importante é fazer o devocional. E no final tem aqui uma oração que nós fazemos juntos, e é uma forma de ajudar você a passar todo dia do ano na presença de Deus. Todo dia do ano. Eu costumo dizer que devocional é igual remédio de uso contínuo. Só faz efeito se tomar todo dia. Devocional é a mesma coisa. Como é que a minha vida espiritual faz sentido, pastor? Se você gastar tempo na presença de Deus todo dia. Negócio de uma vez por semana é bom, mas não resolve. Relacionamento com Deus é todo dia. Então você vai poder, com esse devocional, está aí disponível para você. Depois eu lancei um livro durante a pandemia do Covid, onde além da pandemia surgiu um outro fenômeno que infelizmente atingiu mais pessoas do que a própria Covid. A Covid já foi um estrago mundial, onde pessoas perderam familiares, perderam vida, alguns perderam negócio. Quantas empresas não fecharam, quantos negócios não faliram. Mas se teve algo que teve um alcance ainda mais avassalador, foi um sentimento chamado medo. Se teve algo que aconteceu durante a pandemia, foi o medo. Síndrome de pânico, crise de ansiedade, pessoas presas debaixo deste espírito paralisador. E Deus me deu essa mensagem chamada: não mais escravo do medo. Livre-se dos efeitos destruidores produzidos pelo sentimento mais escravizante do mundo. Se há algo que você precisa se libertar, é deste espírito de medo que faz com que pessoas sejam paralisadas. Vai te ajudar bastante também. E esse é um relançamento. Eu lancei alguns anos atrás pela editora Vida, e agora foi relançado, chamado Volte a Sorrir. Reencontre a alegria e esperança perdidas. Você que perdeu a alegria, a esperança, o sorriso, esse livro vai te ajudar. Ele é baseado no Salmo 126. Eu vi aqui durante o testemunho uma pessoa citando o versículo 3. E esse salmo fala exatamente sobre isso. Quando o Senhor restaurou a sorte dos que sonham, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. E esse texto fala sobre como é que você pode voltar a sorrir. Tá bom? Então você pode adquirir aí, comprar de presente. Pega a carteira emprestada de quem sentou do seu lado hoje, entendeu ou não? Você pede para assim: Deus, deixa eu usar a sua carteira emprestada. É só para comprar ali um devocional, um livro, e depois eu te devolvo. Tá bom? Muito bem, pastor, por gentileza.
Vamos à palavra. Eu sou pastor em Campinas. O dia que você estiver em Campinas, São Paulo, vá nos fazer uma visita. Todo visitante lá é recebido assim com muita honra. Visitante lá recebe uma sacola ecológica com um livro meu de presente, uma festa, e você ainda tem a oportunidade de me levar para jantar depois do culto. Olha que coisa boa. Então é assim um privilégio. Então quando você for em Campinas, não deixe de nos visitar, para você ganhar um presente e me pagar um jantar. Tá bom? Vamos ficar de pé só mais um minutinho, vamos à palavra. Nós vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler algumas porções do capítulo. Vamos começar no verso de número 21. Marcos capítulo 5, verso de número 21. Eu leio da Nova Versão Transformadora. Peço gentilmente que você, depois que lermos juntos, não feche a Bíblia, não desliga o aplicativo, mas acompanhe o tempo todo. Diz assim o texto: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Agora vá comigo ao versículo 35, por gentileza. Apenas alguns versículos à frente, e você leia comigo o verso de número 35. Eu vou ler também, essa é minha folha. Aqui, pronto, agora vai. Muito bem. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, e aqui o caso é a mulher que sofria de um fluxo de sangue já há 12 anos, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordem claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Assente-se, por favor. Eu não sei quantos aqui têm familiaridade com os milagres narrados nos evangelhos. São 4 evangelhos, você deve saber disso: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles com riquíssimos detalhes de alguns milagres que Jesus realiza durante o seu ministério público. O ministério público de Jesus não foi muito extenso.
principalmente dentro da nossa agitação diária de dias corridos, que parece que o ano passa mais rápido do que alguns anos atrás. Nós já estamos entrando na segunda quinzena de fevereiro, parece que foi ontem que nós estávamos comendo na ceia de Natal, e já estamos aqui entrando na segunda quinzena de fevereiro. E na agitação da nossa vida, talvez você não perceba que o ministério de Jesus durou, publicamente falando, apenas 3 anos e meio. 3 anos e meio. Rápido. Hoje você fala de 3 anos e meio, parece que passou assim. 3 anos e meio parece que foi ontem. E o ministério de Jesus, por mais que tenha sido intenso, foi curto. 3 anos e meio. Desde o momento em que ele realiza o seu primeiro sinal, que acontece em Caná da Galileia, e é narrado em João capítulo 2, onde ele é convidado a uma festa de casamento. Ele, sua mãe, alguns dos seus discípulos, até que acaba o vinho no casamento. E Maria, sua mãe, faz com que o seu filho saiba, ele intervém, pede para que encham algumas talhas que eram usadas no ritual da purificação, que nada mais era para lavar o rosto e a mão. Encham de água e levem ao responsável da cerimônia. E no momento em que ele vai provar do que estava ali dentro agora, já não era mais água, era o vinho da melhor qualidade que alguém poderia experimentar. Ali começam os sinais de Jesus e não param mais. Desde então, Jesus dá início a uma ação contínua da manifestação do poder e da glória de Deus. Onde quer que ele fosse, coisas extraordinárias aconteciam. Era impossível Jesus passar por algum lugar, entrar numa cidade, encontrar com alguém e não ter relatos de milagres acontecendo. O próprio Evangelho de João diz que se todos os milagres que Jesus realizou nesse curto período de tempo fossem registrados, nem todos os livros do mundo caberiam. Então, você tem que entender o seguinte: o que nós lemos nos Evangelhos é apenas uma pequena amostra, amostra pequena de tudo que Jesus fez. Jesus passava e os enfermos eram curados. Jesus entrava nas cidades e os cativos e os endemoniados eram libertos. Jesus passava pelos cemitérios das cidades e os mortos voltavam à vida. Por onde quer que Jesus passasse, coisas espetaculares aconteciam. E a fama dele começa a correr. É impossível algo dessa proporção acontecer e a notícia não correr. Imagina, não é comum. Tinha um cego, agora encontramos com ele, ele não é mais cego, ele vê. Não, havia uma pessoa, como do próprio texto que nós lemos já agora, só que nos primeiros versículos do capítulo 5, como um homem que vivia morando nos sepulcros, que era na região de Gadara, que era do outro lado da margem da Galileia, do mar da Galileia, aonde ele vivia morando nos sepulcros, vivia nu, se automutilando, até que um homem de Nazaré chega até a região e o liberta. E ele agora está em perfeito juízo, vestido, transformado. Uma notícia como essa toma toda a região. Portanto, o ministério de Jesus, curto, intenso e extremamente empolgante. E as pessoas começam a ser atraídas pelo que se ouvia falar. É por isso que quando nós lemos o texto aqui, há esse detalhe. No versículo 21 diz que uma grande multidão se ajuntava aonde quer que Jesus passasse. Onde quer que Jesus passasse. Se você vê esses movimentos aí de popstar, está chegando chefe de estado, celebridade, cantor famoso, meu irmão, isso aí para Jesus não é nada. Onde quer que Jesus chegasse, as multidões o apertavam.
multidões de todos os lados, desesperadas, necessitadas para que a glória de Deus, que estava manifesta em Jesus, porque lembre-se o que diz o texto de João capítulo 1, vimos a sua glória como da do unigênito do Pai. A glória de Deus era manifestada em carne. Você via o Pai quando olhava para Jesus, o próprio Deus andando entre nós. Então as pessoas vinham de todos os lados, com as suas mais variadas necessidades. Afinal de contas, pessoas têm necessidades. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Elas são distintas e bem variáveis. Num universo como esse, como aqui nós estamos, se nós formos fazer uma pesquisa, qual é a sua necessidade? Nós vamos ter aqui muitos exemplos diferentes. Alguns talvez precisam de algo na área financeira. Eu tenho uma necessidade financeira. As contas não estão fechando em casa. Está difícil pagar. As despesas subiram. A gente não consegue mais fazer a feira do mês como fazia antes. Está difícil. Algumas despesas surgiram. Estou desempregado. Há uma necessidade na área financeira. Outros talvez digam: a minha necessidade é física. Há uma enfermidade no meu corpo, há uma enfermidade de alguém na minha família, há uma enfermidade de alguém que eu conheço. A medicina já jogou a toalha. Nós não sabemos o que fazer. Remédio não está dando resultado. Há uma necessidade física. Talvez outros cheguem aqui nessa noite dizendo: a minha necessidade é emocional. Não tenho paz. Vivo preocupado, não consigo dormir. Vivo ansioso. Estou debaixo de uma depressão. Ou outros tenham necessidades de ordem espiritual. O fato é que as pessoas têm as suas necessidades. E as pessoas com necessidades descobriram que em Jesus é possível encontrar solução para os seus problemas. Quando Jesus começa a passar por todos os lados, Ele começou a revelar, através da glória de Deus na sua vida, de que Ele tem poder para suprir as nossas necessidades. E as pessoas vinham. Num dia, no meio de uma multidão, chega um pai de família. Nós sabemos o seu nome. E nós sabemos também qual era a sua cidade, porque era onde Jesus estava, Cafarnaum. Nós sabemos o seu nome, que era Jairo. Nós sabemos qual era a sua função social na cidade em que ele morava, porque ele era o responsável pela sinagoga, um homem religioso, e um homem que, segundo um relato paralelo do mesmo texto, contava com a simpatia das pessoas. Jairo era aquilo que é considerado um gente boa, cara crente, gente boa, de família, que servia a cidade, envolvido com as coisas da igreja. Mas isso não eliminava a realidade de que Jairo tinha os seus problemas. Às vezes nós vemos para a igreja e achamos que os nossos problemas vão desaparecer. Nem sempre. Às vezes dentro da igreja as necessidades surgem. Talvez você chegou aqui, você está no culto, mas tem uma necessidade lá na sua casa. E aqui está Jairo. E a necessidade de Jairo era uma necessidade extremamente preocupante, porque a Bíblia diz de que ele tinha uma única filha. Ao lermos o texto, eu espero que você tenha prestado atenção na leitura do texto enquanto líamos, o detalhe da narrativa deste encontro é de que Jairo tinha uma filha, única. Essa menina tinha 12 anos, começando principalmente dentro daquela época, onde a expectativa de vida não era muito grande. Era o período em que as meninas começavam a sonhar com a vida como seria,
como seria casar, que é aquele período em que as meninas começam a sonhar com o príncipe encantado, que Deus me livre que eu tenho 2 lá em casa. A minha já tem 21, a mais velha e a mais nova 19. E elas começam a sonhar com o príncipe, como é que vai ser família. De vez em quando elas falam com a minha esposa: ai, quando os meus filhos chegarem, e vocês vão botar para os avós cuidarem, e a gente vai passear, e vocês me ajudam. Sonha, todo mundo sonha. E não era diferente, com certeza, com a filha de Jairo, 12 anos. Só que um problema chegou na casa de Jairo. Num dia qualquer, que a gente não sabe qual era, de repente a filha de Jairo começa a se sentir indisposta. Sabe aquele dia em que você acha que seria mais um dia, mas você se sente um pouco indisposto, um certo desconforto no corpo, e uma febrinha começa a querer aparecer. Ela a princípio começa 37, não, 37 não é febre, 37,5, não, 37,5, toma um banho gelado que melhora. Mas a febre começou a subir mais, e a febre sobe mais, e agora dentro da casa de Jairo tem aquilo que era para ele o seu mais precioso tesouro. Porque para uma família como a de Jairo, única filha, era o seu tesouro. Papais que têm os seus filhos são os seus tesouros. Aliás, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, é bênção. Provavelmente Jairo e a sua esposa tinham tido algum tipo de problema para não ter mais filhos. É o que a gente imagina, porque não havia nenhum tipo de controle de natalidade naquela época. Era normal famílias terem muitos filhos. Mas Jairo e a sua mulher tinham apenas uma filha. Quem sabe essa menina era fruto de uma oração. A mãe não podia engravidar e os pais oraram, como a Bíblia é repleta de histórias de pais que não podiam ser filhos, e cumpriu-se aquilo que o salmista diz: ele faz da mulher estéril mãe de filhos. Jairo e sua esposa tinham apenas uma única filhinha. O sonho da vida deles de um dia ser vovô e vovó, de casarem a sua filha, de verem a viver a vida, começa agora a estar ameaçado diante de uma doença mortal. Porque é assim que Jairo chega. Jairo chega e o seu relato, o relato de um pai desesperado é esse: minha filhinha, olha a expressão que a Bíblia diz, minha filhinha. Você percebe aqui o tipo de relacionamento que Jairo tinha com a filha, um relacionamento afetuoso. É a filhinha do papai. Ela diz: ela está morrendo. Que triste realidade. Quando o desespero, a necessidade chega desavisadamente e sem mandar aviso prévio, e bate na nossa vida, seja num aspecto, como eu disse, emocional, financeiro, material e espiritual, na saúde, o desespero toma conta de Jairo. O que fazer quando situações como essa vêm à nossa porta? Eu gostaria de chamar você nesses minutos que temos. Eu não sei quantos eu tenho, porque fica à vontade. O pastor disse assim: fica à vontade. Falar fica à vontade para um pastor é um perigo, porque o culto vira vigília, da vigília vira alvorada com Deus. Amém, irmão, amém, amém. Vai ficar eu e o irmão aqui, e mais alguns aqui mais animados. O texto, e eu gostaria de, nesse tempo que temos, aprender o que fazer quando as nossas necessidades aparentam ser impossíveis de serem resolvidas. O que fazer? Quando você já fez de tudo, porque não tenho dúvida
que esse pai tinha feito tudo por essa menina que ele podia fazer. Era o seu xodó, sua única filha. Com certeza Jairo já deveria ter buscado ajuda médica, já devia ter tentado todos os remédios, mas há problemas na vida que nós nos vemos completamente impotentes diante deles. Você fez de tudo e parece que não tem solução. Você procurou os melhores médicos, você buscou terapia, você já fez de tudo, mas a situação começa a morrer diante dos seus próprios olhos. O que fazer? Se você puder, anote. Porque normalmente quando eu prego para o pessoal lá na igreja, eu digo assim: você anota. Tudo que você anota, você guarda melhor. Se você anotar, é quase que um exercício inconsciente. O teu cérebro consegue absorver com mais facilidade. Eu quero te apontar nesse texto qual foi o segredo de Jairo para viver o milagre na sua casa. Para quem sabe você possa viver um milagre na sua casa hoje à noite também. Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua casa hoje à noite? Primeira coisa, anote aí por gentileza. Primeira coisa que Jairo faz é que ele vai até Jesus. Tudo começa a mudar quando nós buscamos ajuda. Ajuda é sempre bem-vinda. Eu não sei se você já se viu ocupado com as mãos atarefadas e às vezes só você tentando resolver um problema, às vezes é até lavando a louça em casa. Aí você, senhora, ou o senhor, porque tem homem que gosta de lavar louça, que Deus me livre e guarde. Mas tem homem que gosta. Eu ajudo raramente. De vez em quando eu dou uma força. Eu tenho que ser sincero, irmãos. Meu dom não é lavar louça, eu faço outras coisas. Não gosto, tem gente que ama, deixa que eu lavo bem. Eu olho às vezes e digo: ó Deus, ajuda esse homem. E me ajuda também. Mas talvez você, com as mãos cheias de coisas, vendo as necessidades, você já deve ter dito: escuta, ninguém vai me ajudar não, é? Ninguém vai me dar uma força. Ajuda, ela é sempre bem-vinda. Mas há momentos em que a ajuda do homem nada pode fazer. E Jairo descobre de que ele precisava de uma ajuda do alto. E há momentos na nossa vida que nós precisamos aprender a buscar ajuda em Deus. Há momentos que só Deus, já ouviu essa expressão? Só Deus para ajudar. E que bom é saber de que é só Deus para ajudar, porque aqueles que precisam de ajuda e vão até Ele, Ele ajuda. Deus ajuda aqueles que o procuram. Tudo começa a mudar para que um milagre se desenhe na casa de Jairo, porque ele vai até Jesus. E olha o texto diz que chegou um dos líderes da sinagoga, verso 22, e quando ele viu Jesus, ele foi até ele. Quem sabe hoje à noite que você precisa é ir até Deus. Tudo começa a mudar na vida de uma pessoa quando ele vai até Jesus. Quando você vai até Jesus, seus pecados são perdoados. Quando você vai até Jesus, o seu fardo é aliviado. Você já deve ter ouvido o texto que é registrado em Mateus 11, 28. Palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas olha que Jesus: vinde, vá até Ele. Quando vamos até Jesus, o fardo é aliviado, o coração é ajudado. Jairo descobre de que quem vai a Jesus recebe ajuda. Meu querido, a ajuda da parte de Deus hoje à sua espera. Você só precisa ir até Jesus. Vá até Jesus. E vá até Jesus da maneira como Jairo foi, com o coração quebrantado. Porque olha como Jairo chega, verso ainda de número 22. Quando ele viu Jesus, ele prostra-se aos seus pés. Não é só ir até Jesus de qualquer jeito, é ir com o coração
quebrantado. Todas as vezes que alguém vai com o coração para a presença de Deus, quebrantado, contrito, prostrado, você chama a atenção de Deus. Você sabe o que chama a atenção de Deus? Não é quanto mais alto você levanta a mão no culto, não é quanto mais alto é o seu aleluia, mas é quanto mais você se quebranta na presença dele. Jairo chega e veja, Jairo era o maioral da sinagoga, mas Jesus tem uma tendência de olhar diferente quando os maiorais desse mundo se prostram aos pés de Jesus. Jairo se prostra, põe a cara no pó, e diante disso ele busca a Jesus. Segunda coisa que esse texto me ensina, que é um processo sendo desenvolvido para o milagre acontecer na casa de Jairo e para acontecer na sua casa também. É de que Jairo busca Jesus com o coração contrito, mas ele reconhece a soberania e o poder de Jesus. Por que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz de que Jairo vem e prostra-se. Prostrar-se é mais do que um sinal de contrição e quebrantamento. É um sinal de reconhecimento da soberania de Jesus. Por que a gente pode chegar nessa conclusão? É simples, lembre-se, Jairo era o quê? Chefe da sinagoga. Sendo chefe da sinagoga, ele era um judeu, conhecedor das Escrituras, e principalmente alguém que sabia muito bem o princípio que regia a lei de Deus. São os 10 mandamentos, lembra? Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Moisés recebe as tábuas da lei, e a base da lei de Deus é dada, fundamentada por aquilo que se chama, e talvez tenham advogados aqui e constitucionalistas que chamam cláusulas pétreas de Deus. Dali parte o resto. E uma das cláusulas pétreas que Deus estabelece e entrega a Moisés é: nenhum outro Deus adorarás, e nenhum outro Deus você prestarás culto. Isso quer dizer de que prostrar-se para um judeu era inaceitável, se não na presença de Deus. Tem um caso que talvez você conheça, de 3 hebreus muito conhecidos. Eles são conhecidos pelos seus nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, o qual Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. Por quê? Porque eles se recusaram a prostrar-se diante da estátua de ouro que o rei havia mandado construir. Quem conhece a história diz amém. Então você sabe o seguinte: o judeu não se prostra diante de ninguém que ele não reconhecer sendo Deus. Qual é o segredo para viver um milagre? É reconhecer não só o que Jesus pode fazer, mas quem Ele é. Nessa história, quando você olha para Jairo e ele se prostra diante de Jesus, você sabe que Jairo está reconhecendo que Jesus é Deus, de que Ele é poderoso, de que Ele é o Senhor, de que Ele é absoluto, de que Ele é soberano, de que Ele governa. E para que eu veja o milagre na minha vida, eu tenho que reconhecer que o Deus a quem eu sirvo, que Jesus a quem proclamamos, é poderoso. Reconheça hoje à noite, meu querido irmão e irmã, que Jesus é poderoso, de que Ele é o Rei dos Reis, de que Ele é o Senhor dos Senhores, e de que não há outro Deus além do Senhor, e de que não há outro que faça as maravilhas que Ele faz. Jairo se prostra, ao invés de se render e se prostrar aos problemas da vida, renda-se aos pés de Jesus. Ele se prostra, ele o adora. E ele começa agora a suplicar. Mas a súplica de Jairo me ensina um terceiro elemento aqui, que eu queria que você anotasse, que é o segredo
ou um dos segredos que compõem o milagre que ele viria acontecer na sua casa. Está preparado para anotar aí? Não está anotando ou não? O terceiro elemento é de que na súplica de Jairo há uma declaração de fé. Portanto, quando você chega até Jesus, primeiro você o busca com o coração contrito. Segundo, você se prostra reconhecendo de que Ele é poderoso. Mas terceiro, você pede com fé. Por que a gente sabe que a súplica de Jairo era uma súplica cheia de fé? Porque olha o texto, e aqui está registrado as palavras de Jairo. Final agora, já a segunda parte do verso 23, ele diz: minha filhinha está morrendo. Primeiro ele reconhece a dimensão do problema. Deixa eu explicar uma coisa para você. Fingir que um problema não existe não resolve o problema. Jairo não diminui o tamanho do problema. Jairo encara o tamanho do problema. Ele diz: há um problema lá em casa, a minha filha está morrendo. Mas diante da constatação do fato, ele faz aquilo que todo mundo que precisa viver um milagre precisa viver. Diante do problema, ele diz: o problema existe, mas Deus é poderoso para transformar o problema em milagre. Porque olha o que ele diz: Jairo, minha filha está morrendo, por favor, venha, põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. O que Jairo está dizendo? Tem um problema lá em casa. Ah, mas se o senhor for lá e pôr a mão, a situação vai mudar. Há duas realidades, são antônimos aqui. Jairo diz: há o cenário de morte, mas vai terminar em vida. Não sei se você reparou isso no texto. Ele diz: há cheiro de morte, mas eu creio que se o senhor for, vai terminar em vida. Você precisa usar da sua fé. Talvez você veja o problema e o problema está querendo te convencer que nada vai mudar. Mas Jairo me ensina que a minha declaração de fé começa a preparar um ambiente para Deus trabalhar. Talvez você tenha saído de casa e o problema seja: tem luta lá em casa, tem problema num casamento, tem dívida impagável. Eu não estou dizendo para você fingir que não existe, mas eu quero que você aprenda a declarar pela fé de que por mais que o problema exista, Jesus pode operar um milagre. Ele diz: tem um problema lá em casa, minha filha está morrendo, mas se o senhor for lá e pôr a mão sobre ela, a situação não vai ficar mais igual. Porque Jairo já havia ouvido e conhecido de que onde Jesus põe a mão, as coisas mudam. Meu irmão, Jesus quer pôr a mão na nossa vida. Jesus põe a mão sobre casamentos que estão à beira de um naufrágio e fazem-os viver uma nova lua de mel. Jesus põe a mão sobre filhos que você talvez julgue perdido, afastado, completamente longe. Você não tem, os pais já desistiram dos filhos, mas isso é até Jesus pôr a mão nele ou nela. E Deus transforma o cenário de morte em vida. Ouse fazer declarações de fé. Para de ser gente que fica só discursando derrota. Isso aí não tem problema, isso aí não tem mais solução. Ah, isso aqui não tem mais salvação. Ah, eu já estou acostumado. Eu acho que esse é meu destino. Muda esse discurso. Começa a declarar: eu sei que é um problema, mas Deus vai resolver. Eu sei que é uma enfermidade, mas Jesus vai curar. Eu sei que a dívida parece impagável, mas Deus vai abrir porta. E Deus vai me dar força para trabalhar. Porque deixa eu explicar algo para você. Tem gente que às vezes acha que Deus vai pagar suas contas sem você trabalhar. Você tira o seu cavalo da chuva. Deus não promove gente preguiçosa. Eu estou só orando. Ora e trabalhe, meu irmão. Ora e se esforça. Não, eu creio que Deus vai fazer. Tá, mas você está fazendo o quê? Orando. Trabalha. Enquanto você trabalha, Deus vai fazer o trabalho das suas mãos prosperar. Meu irmão, Deus gosta de ajudar gente esforçada. Deus não ajuda preguiçoso. Leve essa palavra para a sua casa. Não,
eu sou uma pessoa muito espiritual, mas eu não gosto de trabalhar. Ô irmão, isso nada tem a ver com o evangelho. Jesus, quando diz para ele: mas você está trabalhando, diz: meu pai trabalha até agora, e eu também. Jesus, ele era do trampo. Tem muita gente aí preocupada com o trampe. Você precisa ficar preocupado com o trampo. Você procura com o trampo. Tem muita gente no trampo. Que trampo nada, é trampo. Trabalha, Deus vai te abençoar. Jairo diz: tem um problema, mas se Jesus for pôr a mão, Deus vai fazer um milagre. Quarta coisa que a gente aprende nesse texto. Não, há um intervalo aqui. Porque quando Jesus vai para casa com ele, porque Jesus sempre vai para casa para aqueles que convidam que ele vá para casa com eles. Jesus nunca recusa convites de pessoas que pedem para ele ir para casa com ele. Nunca. Se você hoje pedir para Jesus ir para casa com você, ele vai. Se você hoje crer que Jesus pode te ajudar, Jesus vai. Foi o que Jesus fez. Quando Jairo convidou, disse: eu vou. Porque Jesus é atraído por declarações cheias de fé. A presença de Jesus é intensa quando a gente convida ele para casa, cheio de fé. Vamos lá para casa, vamos lá para casa. E Jesus vai. No meio do caminho há uma intercorrência. Você deve conhecer a história. Uma mulher rompe a multidão. Afinal de contas, fazia 12 anos que ela sofria com um fluxo de sangue, anêmica já, porque nenhuma pessoa com 12 anos com um fluxo de sangue contínuo, uma mulher tem os seus índices normais, anêmica. Ela disse: eu apenas lhe tocar as vestes. Ela tinha um problema também. O problema de Jairo era com a filha. O problema da mulher hemorrágica era com a sua saúde. Cada um tem o seu problema. E ali está Jairo. Quem está indo com Jairo para casa? Quem? Então imagina a cena. Se a mulher, isso aqui é fácil de você simplesmente ler a Bíblia com os seus detalhes. Se a mulher toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus estava indo para casa com Jairo, Jesus estava ao lado de quem? Meu irmão, você não precisa ser nenhum Albert Einstein. Jesus estava ao lado de Jairo. Afinal de contas, se alguém te convida para ir para casa, ele precisa seguir você. Jesus está indo para casa com Jairo. No meio da multidão, uma mulher vem e toca nas orlas das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente cessa-lhe toda a hemorragia. E ela sente no seu corpo estar curada. Quem está assistindo de camarote? Jairo. De repente, um santo rebuliço. Alguém toca, Jesus diz: opa, alguém me tocou. Jairo diz: o que está acontecendo? Os discípulos, diz: mestre, como assim? Pergunta. Se alguém lhe tocou, está sendo apertado por uma multidão. E Jesus diz: eu senti que de mim saiu poder, virtude. Ele começa a olhar, e há ali uma mulher que toca nas orlas das vestes. E agora você vê, e conta para Jesus tudo o que lhe havia acontecido. Quem está perto ouvindo? Jairo. Meu irmão, se Jesus está indo para casa com você e um milagre acontece no meio do caminho, quem você pensa é o próximo? Você. Se ele fez isso no caminho, imagina quando chegar em casa. A fé de Jairo foi fortalecida. Ele viu Jesus operar um milagre com seus próprios olhos. Ele ouviu o testemunho de uma mulher que durante 12 anos sofria. Ele pensou: isso só pode ser de Deus. 12 anos sofrendo. Quantos anos tinha a filha dele? 12. Isso é numerologia bíblica. Só pode ser coincidência? Não, é Deus. 12 anos sofrendo. Quantos anos tem minha filha? 12. É de Deus. Você já ouviu essa expressão? É de Deus.
é quando ele está animado com a sua fé, ouvindo o testemunho. Porque olha o que o texto diz, vá comigo agora ao verso de número 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher. A mulher estava contando o testemunho dele, 12 anos, Jesus, eu sofrendo, não foi fácil, eu gastei tudo que eu tinha. Eu tinha alguns recursos, tentei, fui nos médicos, mas eu não melhorava, eu só piorava, até que um dia eu decidi ir até o Senhor, eu fui buscar ajuda, eu toquei nas suas vestes, estou eu aqui curado, contando testemunho. A mulher ainda falava com Jesus, quando de repente, vem um grupo da casa de quem? De Jairo, e diz para ele, não precisem mais. Já jogaram água molhada quando você está pegando fogo por Deus? Você sai de um culto, Deus fala com você, ouve uma palavra, agora vai. Você saiu às vezes de um culto, assim dizendo, pilhado no Red Bull de Deus. Você saiu no Red Bull de Deus, agora vai, Deus vai me abençoar, oh glória, Deus falou num culto, numa palavra, você sentiu o poder de Deus, você viu a glória de Deus, você sai do culto, chegou uma mensagem, você acessa o celular, você vai ver as notícias do dia, ou você está indo para casa, parece que te jogaram um banho de água fria. Foi o que fizeram com Jairo. Animado, vendo o milagre da cura, mulher hemorrágica, de repente vê um grupo cabisbaixo, talvez com os olhos marejados, dizendo para Jairo, sua filha morreu. A pior de todas as notícias que Jairo poderia ouvir, chega no seu momento mais cheio de fé. E aprenda isso, o diabo sabe muito bem como tentar esfriar a sua fé. Ele vai tentar durante a semana apagar o fogo que o Espírito acendeu numa palavra, uma palavra que você recebeu e colocou no seu coração como para você. O diabo vem e diz, não incomode mais o mestre, seu problema não tem mais saída. Diante desse cenário, nós aprendemos uma quarta lição, anota aí, são só 46 lições, nós estamos na quarta, até a alvorada com Jesus vai dar certo. Quarto lugar, anota aí por gentileza, Jesus ensina algo que é indispensável para quem quer viver um milagre na sua vida, mesmo diante dos cenários adversos. Não pare de crer. Olha o que o texto diz, por gentileza, verso de número 36. Depois que ele ouve a notícia, Jesus ouviu as palavras. Jesus sabe que estão tentando sussurrar no seu ouvido, ou que já sussurraram. Jesus sabe as palavras que alguém talvez colocou sobre o seu coração para te fazer desanimar do seu milagre. E olha o que Jesus ensina a Jairo. Ele diz a Jairo, verso de número 36, não tenha medo, apenas creia. Jesus está dizendo para Jairo, não deixe, a fé que você apresentou quando me encontrou ali na praia de Cafarnaum, mantenha acesa no seu coração, mesmo diante das notícias contrárias. Continue crendo. Hoje Deus talvez esteja aqui dizendo para algumas pessoas, um dia você já creu, porque você parou de crer, só porque alguém disse que já tinha acabado, só porque alguém disse que não tinha mais problema, só porque alguém disse que não tinha mais saída. Jesus diz para Jairo, apenas creia. A oposição vai chegar, meus irmãos. Todo sonhador, como José, vai enfrentar os seus opositores. Vai dizer, você bobeira é isso, rapaz, Deus não vai fazer nada.
Seu caso não tem mais solução. Seu problema não tem mais saída. Continue crendo mesmo assim. Porque o Jesus que decidiu ir para casa conosco vai fazer, mesmo que a situação pareça ter piorado. Porque o poder de Deus não diminui diante da dimensão do problema. Porque a gente às vezes acha, agora piorou. Quanto mais difícil, mais Deus vai agir. Quanto mais difícil, mais Deus vai agir. Continue crendo, mesmo quando o cenário for difícil. Quinto lugar, anote aí por gentileza. Jesus chega na casa. Qual o cenário que ele encontra? Morte. Tinha um monte de gente chorando, um monte dizendo, não tem mais o que fazer, a menina está morta. E Jesus disse, ela não morreu, ela está dormindo. O povo, diante da palavra de Jesus, riu. Sabia que às vezes as pessoas riem do que Deus diz? Sara riu. Esse não foi o primeiro povo a rir, registrado na Bíblia. Registrado na Bíblia, a primeira pessoa que a gente sabe que riu do que Deus falou foi Sara. Lembra-se? Quando os anjos visitaram Abraão e disseram, daqui 1 ano você vai ter um filho. Sara ouvia escondidinha por detrás da tenda. E a Bíblia diz que ela começou a rir. Por que a mulher está rindo? Porventura alguma coisa demasiadamente difícil para Deus. O povo estava rindo na casa de Jairo, porque Jesus disse, ela só está dormindo, nós vamos acordá-la. E aqui a gente aprende o que fazer em cenários assim. Anota aí por gentileza, quinto lugar para a gente caminhar para o fim. Para viver um milagre na sua vida, cerque-se de pessoas que acreditam que Deus pode fazer. Quando o povo começou a rir, o que Jesus fez? Pôs quem riu para fora, e pôs quem cria para dentro. Ele pôs quem ria fora, quem crê dentro. Quem entrou no quarto que a menina estava? O pai, a mãe e os 3 discípulos, que aí desse não cresce. Pedro, Tiago e João. Os 3 entram. O pai e a mãe, porque se alguém que acredita no milagre na vida dos seus filhos são os pais. Entra. O resto, fora. Aprenda a estar cercado de gente que acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida. As nossas companhias são importantes para alimentar a nossa fé. Se você andar com gente que não crê que Deus pode fazer, você vai parar de crer. Eu gosto de andar com gente doido. Quanto mais doido ele for para crer, é mais esses que eu quero ter perto. É difícil, mas Deus vai fazer. Vai ver aqueles caras malucos que crê, mas Jesus põe para perto. Comece a caminhar e trazer para perto gente que crê que por mais difícil que possa parecer, Deus vai fazer. E os que riem, se afasta deles, hein? Põe para correr quem ri do que Deus diz que pode fazer. Jesus põe para fora. E ali naquele ambiente cheio de gente de fé, Jesus dá uma palavra àquela menina. Talitá cumi. Menina, levante-se. E diante dos olhos dos pais, para mais um registro e perplexidade dos discípulos, a menina que estava deitada senta-se na cama. E de repente, o sonho que parecia ter morrido é restituído aos pais. Jesus diz: dá de comer agora a ela. E aqui é um princípio que talvez você não entenda. Jesus é o Deus que realiza milagres, mas
mas quem os alimenta e os mantém vivos somos nós. Jesus não deu papinha para a menina. Quem é o pai e a mãe que pediu o milagre? Então vocês vão dar de comer para ela. Às vezes Deus faz o milagre na nossa vida e nós os deixamos morrer de inanição. Não é que Jesus não fez algo. Tem pessoas que sonharam com o casamento e vê o casamento morrer. Não, Jesus fez o milagre do casamento. Você parou de alimentá-lo. Jesus fez o milagre de um emprego, mas você parou de se esforçar. Você alimenta o seu trabalho. Jesus faz o milagre. Mas é o que Jesus diz: agora dai de comer a ela. A responsabilidade de alimentar o milagre e mantê-lo vivo é nossa. A Bíblia termina dizendo e contando essa história de que no lugar aonde um pai chegou a pensar que não viria a sua filha, lembra que eu disse no início da nossa conversa, casar-se, ter seus filhos, viver o sonho da sua família, agora é resgatado. Eu fico imaginando, a Bíblia não nos conta esse detalhe, mas eu aqui com a minha imaginação de escritor, começo a imaginar, imagino o dia em que essa menina, já não mais agora com 12, mas são os seus 15, 16 anos, mas isso só valia para aquela época, viu meninas? Era a idade com que se casavam. De repente Jairo, que achou que ia levar a sua filha até um túmulo, estava levando agora até o altar. Ele que achava que ia sepultar a sua família, a sua descendência dependia da sua única filha. Quem sabe alguns anos depois Jairo estava com seus netinhos no colo. Tudo porque ele primeiro foi até Jesus, porque ele se prostrou diante dele, porque ele creu que Deus é soberano, porque ele continuou crendo mesmo diante das adversidades, e porque ele se envolveu num ambiente de fé. Deus operou um milagre na sua vida. Jesus quer fazer o mesmo na sua história hoje à noite. Jesus não mudou. O ministério público de Jesus durou 3 anos e meio, mas a obra dele continua acontecendo até hoje. Não acabou. Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam obras ainda maiores. Jesus continua curando enfermos, libertando cativos, salvando o pecador, transformando lares, mudando histórias. E tudo debaixo do mesmo enredo: aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Aquele que invocar o meu nome será salvo. Tudo aquilo que pedir diante do Pai em meu nome, eu o farei. Ah, Jesus está aqui hoje. E Jesus está querendo fazer algo grande na sua vida. Só depende de você crer. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E com a sua cabeça curvada e os seus olhos fechados, eu gostaria de dar a você a oportunidade de transformar essa história em algo pessoal. Jesus não quer que você tenha milagre dos outros para contar. Jesus quer que você viva o seu milagre. Afinal, Ele não quer só ser o Deus que operou na casa de Jairo. Ele quer ser o Deus que opera na sua casa também. Mas quem sabe você precisa primeiro fazer como Jairo, ir até Ele, buscá-lo, com o coração contrito. Quem sabe a vida e as situações tenham te convencido de forma mentirosa que não há mais saída. Não é verdade. Jesus pode hoje mudar o cenário da sua vida. Você só precisa crer, continuar crendo. Ah, mas está mais difícil do que era antes. Mas para Deus não há nada que seja impossível. Jesus pode
suprir as suas necessidades. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, deixa muito claro isso à igreja. Ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É cada uma. Isso quer dizer que nenhuma delas vai ficar sem ser suprida, não importa quais sejam. Mas é o poder de Deus na sua vida hoje. Eu quero orar com você. Se o Espírito de Deus falou com você hoje à noite, se essa palavra foi para a sua vida, e você crê que Deus pode fazer um milagre na sua história, talvez hoje é em você. Você precisa de um toque do Senhor. Você precisa de uma ação poderosa da parte de Deus na sua vida, na sua casa. Eu quero orar com você. Eu peço licença ao pastor de fazer um convite para quem sabe você sair do seu lugar, vem para cá, deixa eu orar com você. Se Deus falou com você, pede licença do seu lugar, vem para cá. Deus falou comigo, pastor. É comigo que Deus falou. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio. O nosso Deus é o Deus que opera infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ah, que bom é você hoje poder voltar para casa para contar o testemunho do milagre de Jesus na sua vida. Jesus pode. Basta você ir até Ele. Tudo começa quando você vai até Ele. Vá até Ele. A minha vida só foi mudada quando eu fui até Ele. Ah, mas eu preciso ir. Precisa, porque sem Jesus você não consegue. Não consegue. Seja você maioral da sinagoga, seja você o maioral do seu bairro, seja você alguém o maioral do seu trabalho, não importa, sem Jesus você não consegue. Você precisa de Jesus. Ah, mas se Jesus for com você, pode ter certeza, por mais difícil que pareça, você vai conseguir. Deixa eu orar com você. Você que veio aqui à frente, queria que você colocasse uma das suas mãos sobre o seu coração. Você pode fazer isso. E eu queria que você falasse com Jesus. Fale com Deus agora. Faça como Jairo fez. Diga para Ele qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, qual a sua luta. Oh Jesus, Tu sabes, há um problema que é esse. Seja específico. Jairo diz: a minha filhinha está morrendo. Ele foi pontual e específico. O problema, Jesus, lá em casa é esse. Diga para Jesus: oh Jesus, o meu problema é esse, o meu problema é esse na parte emocional, o meu problema é na parte espiritual. Pastor, Jesus, eu estou assim, meu problema é na parte financeira, eu não sei qual é, o meu problema é um pecado que me escraviza, Jesus, é um problema o qual eu não consigo, é um vício que me deixa cada vez mais para baixo. Diga para Jesus e diga: ah, mas eu creio que se o Senhor for para casa comigo hoje e pôr a mão, algo vai acontecer. O lugar da morte vai ter vida, no lugar da tristeza vai ter alegria, no lugar da falta de fé vai ter muita fé. Diga para Jesus: Senhor, nós estamos aqui, essa é a Tua palavra, nada na nossa vida vai mudar se o Senhor não fizer. Seria perda de tempo vir aqui hoje à noite sem a gente receber um toque do Senhor. Põe Tua mão na nossa vida, Jesus. Põe Tua mão em casa, põe Tua mão no nosso coração, muda a nossa história. Põe Tua mão sobre a nossa família, põe Tua mão sobre casamentos aqui, põe Tua mão, Senhor, sobre empresas, sobre negócios. Põe Tua mão, Jesus, porque onde o Senhor estende a mão, um milagre acontece. Nós cremos. A vida, as circunstâncias, o diabo quer nos fazer desanimar, mas hoje nós aprendemos contigo, nós não tememos, o Senhor é conosco, Tu és conosco. Talvez venha uma comitiva do outro lado, querendo nos fazer parar de te incomodar. Não nos faça esquecer de que o Senhor está do nosso lado, ou melhor, nós estamos do Teu lado, e quando nós estamos contigo, vale a pena continuar. O Senhor vai chegar em casa, e por mais que a situação pareça impossível, o Senhor vai fazer. Enche o nosso coração de fé, põe gente do nosso lado,
que nos ajuda a crer mais. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar perto de gente que aumenta a nossa fé. Mas Jesus, faz de nós também pessoas que quando estão perto dos outros, aumentam a fé deles. Faz-nos gente de fé, gente que uma conversa conosco transforma o dia de alguém melhor, não pior. Ó Deus, faz isso na nossa vida, faz isso na história dessa igreja. Faz dessa igreja um lugar de abrigo, um lugar de fé, um lugar onde a seara é grande, mas a colheita será ainda maior. Faz deste lugar um lugar onde milagres serão contados, porque o teu poder opera aqui. Eu abençoo a cada um desses. Que, ó Deus, esse ano seja um ano de boas notícias, um ano de grandes testemunhos, um ano do teu poder sobre a vida do teu povo. Assim eu oro nessa noite sobre a vida de cada um deles, sobre a vida dessa igreja, e o fazemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio. Você pode declarar com fé: creio que tu és a cura. Quantos pegaram essa palavra e escreveram na tábua do seu coração e vão praticar e vão prosperar em cima dessa semente que foi semeada essa noite? Amém? Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja e todos digam amém. Vai em paz, querido. Amanhã às 19 horas estaremos aqui celebrando o último dia dos 14 anos dessa